Bom dia. Bom dia. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. A gente sempre fala esse bom dia para reverberizar a nossa alegria interior. Falar de Jesus, falar das coisas boas que nos acompanham. Jesus sempre está junto conosco. Cabe a nós entender aonde está Jesus. Porque Jesus, muitas vezes, como nós falamos a semana passada, porque nós esquecemos Jesus. Hoje nós temos que lembrar dele. E quando nós falamos de Jesus, nós lembramos também da ressurreição. Ou seja, a vida continua. A morte nada mais é de um momento. Muitos falam da morte. Hoje até os dias de hoje, século XXI, falar da morte é um tabu. Olha, muda de assunto. Esse assunto não me faz bem. Por que a gente foge até de nós, né? Porque quando está falando da morte, nós estamos fugindo de nós. Porque um dia partiremos. Qual o momento? O de Deus. Quando Deus avisar que nós precisamos partir, vamos embora. Como? Só Deus. Ou se planejamos de uma forma, se o destino mostrou de outro, eu tenho que desencarnar ou morrer por um acidente, por uma dor, por uma manifestação de ódio, de raiva, que alguém tirou minha vida, num homicídio, é o que mais acontece. Ou eu pensar em tirar a minha vida. Quando nós estamos extremamente insatisfeitos. E é o que pode mover os homens, na sua insatisfação, em querer morrer. Aí ninguém fala disso, né? Mas aí acusam, né? Vamos falar de julgamento. Eu julgo mesmo, porque a pessoa não devia ter feito isso. As religiões viram as costas, porque não pode ir num velório de alguém que tirou a vida. Esse é o irmão. No momento de aflição, ele se sentiu desgostoso com a vida, às vezes cheio de ressentimento, cheio de remorso, e fez algo no impulso e depois se arrependeu. Nós falamos de Judas, que se arrependeu. E Jesus foi lá recolhê-lo, socorrê-lo. Então, quem somos nós para não socorrer alguém? Então a morte nada mais é de avisos. Estar na terra é um momento, é um estágio, é um momento de conviver com pessoas. Não é estar na terra, não é? Um momento de conviver com pessoas, com os afetos, com os desafetos, com aqueles que são caros, para aqueles que são baratos, né? Porque barato é aquele que a gente se entende, aquele que é caro é aquele que a gente não se entende. Não é? Então, um estágio na Terra para a gente olhar para dentro de nós. Então, a morte, ela virá. A morte um dia acontecerá. Não tem a morte da semente de um trigo, semente do trigo, que ele se transforma no pão. Um dia a morte acontecerá para a sua transformação. Claro que há os apegos de emoções, de sentimentos, que todos os têm. Que todas as famílias o têm, são apegos, uns para com os outros. Uns se tornam amores obsessivos, outros eu não quero deixar minhas coisas materiais, mas são transitórias, lembre-se disso. Sempre faça um ponto de interrogação. As coisas materiais são transitórias, inclusive o seu corpo. Inclusive o seu corpo, ele é transitório, porque são momentos na eternidade. Se você fizer uma relação do tempo no mundo espiritual, aqui é rápido. Vocês estão no século XXI, passou-se muito rápido, tem aquelas alusões de dizer, o que vai acontecer amanhã? Não sei. Hoje as pessoas estão se perdendo por falta de amor. Há uma urgência de amar ao outro. Mas a gente deixa para amanhã. E se amanhã não existir? Como é que faria? Aí virá o arrependimento. Não haverá? Então, ame. Não esqueça de amar.
A urgência do planeta Terra diz: ame, mesmo com tudo que está ocorrendo no planeta. Tudo que é adversidades, tudo que é dificuldade. Entre cores, raças, gêneros que não precisavam. Todos são filhos de Deus, iguaizinhos. Nessa você está mais para mulata, parda. Na próxima você vem branquinha ou não, vem como aleijão. Então a gente diz que os olhos punem, como falamos a semana passada. Então a morte, ela é providencial para muitos. Já estava saindo fora do contexto, precisa partir. Então assim, essa relação da morte precisa ficar um pouco mais clara. Desapegue. Você um dia vai encontrar aqueles que são caros para você ou que são baratos para você, você vai encontrá-los. Então, vai por aí. E por que não transformar, quando se fala da morte, se torna amargurados? As pessoas não se tornam amarguradas porque houve uma ruptura de sentimentos? Não é? Não é? Então, por que não transformar isso para o amor? Ajudar a outros, consolar a outros, como Jesus o fez? Mas, às vezes, a gente está tão irado com as partidas, com as amarguras, que eu falo: como que eu vou ajudar? Deus me puniu. Deus esqueceu da gente, Ele podia levar o outro, aquele outro da esquina, aquele outro que é pior. Nós sempre julgamos. Não é uma linha de raciocínio? Não é? Porque a vida humana, ela tem vários segmentos emocionais. Emocionais. Porque a vida humana você tem amor, você tem benevolência, você tem caridade dentro de você. A vida humana, você é humano. A vida humana também tem a raiva, a ira, a imprudência, a indiferença, o ressentimento, que todos os têm. Agora, como separar isto? É como separar o joio do trigo. Isso precisa morrer em mim. Isso precisaria morrer em mim. Mas eu não quero. Não quero que morra isso em mim. A indiferença, a imprudência, a mágoa. Mas eu não quero que morra isso em mim. Não quero, nós estamos falando aqui da morte, mas eu não quero que morra esses tipos de emoções e sentimentos em mim. Ele faz parte do ser humano, como você mesmo disse, irmão, faz parte da vida humana, claro que faz. Mas por que você não deixa morrer isto em ti? Porque você acelera esses sentimentos, esses tipos de emoções. Porque você se sente confortável. Ou seja, você está tirando a sua vida diariamente. Através desse tipo de emoção, através desse tipo de sentimento. E às vezes a gente fica tão cego que não enxerga. Para nós isso é normal. Não há pessoas que são maldosas, que têm o mal no coração, para ela é normal eu prejudicar alguém. É o mundo de hoje. Agora, para você ver o outro lado da moeda, de outros sentimentos, de outra emoção, você precisa ter renúncia, para você se autoconhecer. Ah, irmão, nós estamos fazendo uma analogia psicológica, é a vida humana, é você na Terra. Se você não viesse com essas características, que elas aumentam ou diminuem, o que seria a morte? Não tem história? Eu tenho uma história para contar que eu acompanho já há anos, que vocês... Parece que algum irmão já deve ter comentado com vocês, mas eu vou dar um realce nela. Quando nós falamos da vida humana, desses dois fatores de emoções que nós carregamos, tanto o lado mal quanto o lado bem. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, está na Bíblia, o mal e o bem. Depende do que você escolhe. Se você escolher o mal, você não está seguindo as leis divinas. Só isso. Se você quer seguir o bem, você está seguindo o seu guia chamado-se Jesus. Né? Então não tem aquelas histórias que nós falamos, ressentimentos. Quando você cria ressentimentos, aqui todos têm essas características, todos os seres humanos criam um ressentimento. Sabe quando você cria um ressentimento de alguém
que te ofendeu, que te magoou, você cria um ressentimento, você fica ressentido. E você vai fazendo mal para você. Mas tem uma história de uma família, de um irmão que fez algo não bem para a irmã. Que não era nada assim vultuoso, mas ela ficou ressentida. E ela, nesse ressentimento, o pensamento dela dizia: nunca vou te perdoar. Você pode morrer e eu não vou te perdoar. Você fez mal para mim. Mas nós não devíamos de olhar com amor e dizer: isso é passageiro? Não, mas eu estou apegado aos valores materiais, materialistas, de emoções, e eu estou ressentida. O ressentimento agrega a mágoa. O ressentimento agrega a indiferença. Quando você é indiferente a pessoas. E aí você vira a cara. Dentro da sua casa, era o relacionamento dos dois. Adultos, nenhum se casou. E a mãe dizia algo: filha querida, não faça isso, pai, não quero. O outro já casou e ele saiu, ele está aqui me incomodando. Então a indiferença, você não diz bom dia, não diz boa tarde, não diz boa noite. Indiferença, eu odeio você. Sabe aquelas coisas que quando você coloca para fora o seu sentimento maléfico, sabe como é que é? Você está deixando morrer as coisas boas. Por isso toda noite você dorme e morre um pouco, não é assim? E por que você tem medo da morte? Voltando na morte. E você está deixando morrer as coisas boas. Então esse relacionamento dos dois foi por muitos anos. Anos e anos se passaram. E coincidentemente essa irmã começou a passar por nós no trabalho de cura. E a primeira coisa que um dos irmãos disseram a ela: perdoe minha irmã. E ela disse para o irmão: nunca. Você já leu o Evangelho no capítulo 10, onde fala: bem-aventurados os misericordiosos, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes? Já. E por que você não perdoa? Ele não perdoa. E foi pressentindo que a imunidade dela foi caindo muito. Por causa do quê? Dos pensamentos, dos ressentimentos, das mágoas que destroem o corpo físico. A mágoa destrói. A mágoa destrói. É só você fazer um teste, eu já volto neles. É só você fazer um teste quando você está meio que ruminando de raiva, de ódio, e almoça. Você não vai ter uma indigestão? Aquilo começa a subir aquela azia, não sobe? Aquela azia porque você está cheio de raiva. E você comeu rapidamente pela sua ansiedade. E cheio de ressentimento, aquilo vai te fazer mal. E ela tinha um problema de úlcera. Tinha um problema de diabetes que foi adquirido através da mágoa. A diabetes foi adquirida através da mágoa, do rancor e do ressentimento acumulativo. Ela se tornou uma pessoa acumuladora. E o irmão virava para ela: me perdoe, isso já passou. Não, nunca vou te perdoar. E passou um período, esse irmão dela teve um mal súbito, infartou e desencarnou, ou seja, morreu. Nós estamos falando da morte? Morreu. Aquele sentimento também não morreu. Porque foi um ato de Deus e ele, acumulado em muitas tristezas e muitas solidões e muitas aflições do dia a dia, e também de não ser perdoado pela irmã. Aquilo foi acumulativo. Ele infartou e morreu. Ele criou hábitos errados através da tristeza, foi para os vícios até da bebida, mas não se tornou um alcoólatra, mas bebia, para esquecer o problema com a irmã. Não é assim que as pessoas fazem? Bebem para esquecer os problemas, ou para trazer uma alegria que não é alegria. Hábitos errados. E ele teve hábitos que ele disse, infartou, morreu. E aquela irmã cheia de ressentimento,
cheia de ressentimento e já com problemas físicos em decorrência do ressentimento, dos pensamentos maléficos, doentes. Foi ao velório, vocês já conhecem um pouco dessa história. Chegou ao velório, olhou para o seu irmão, a mãe estava aqui chorando, o pai chorando, a família chorando, por perdas de alguém. Sabe quando há aquela perda de alguém especial que você amava? Perdeu-se. E ela foi lá e sussurrou no ouvido dele: não te perdoo. Não te perdoo. Você não merece o meu perdão. E virou as costas e saiu. Abre aspas. Quantas vezes vocês já disseram isso? Os que estão me ouvindo. Os que estão me ouvindo aqui. Você não merece o meu perdão. Você é humano. Muitos vão dizer, usar aquele álibi, dizer, eu sou humano, eu também sou imperfeito. Tá bom. Mas você não precisa abraçar e namorar com a tristeza e com a mágoa constantemente. É um namoro que vai levar para a morte. Sabe aqueles namoros errados? Não tem aqueles namoros errados? Que a pessoa abraça a tristeza, abraça a mágoa, abraça o ressentimento. E essa pessoa saiu do velório e foi. Passou 6 meses. Bateu uma coisa chamada assim, remorso. Aí foi a inversa. Ela começou a chorar e pedir perdão. O remorso é uma coisa que se chega morosamente no seu coração. Quando você começa a esquecer o seu ressentimento, resquícios da mágoa, resquícios do mal. E se avolumou-se uma coisa chamada remorso. E começou a passar um filme na cabeça dela. O tempo que ela perdeu em não amar. O tempo que ela perdeu em não pedir perdão. Ou ouvir um perdão de alguém. O remorso bateu. E ficou ali por algum período de tempo. Não foram apenas os 6 meses, um bom período de tempo. E o que fez aquele ressentimento ao corpo físico dela? Uma doença mais grave? De um câncer? No estômago? De tantas emoções que ela mandava, enviava para o seu corpo físico. E o remorso começou a tomar forma. E o filme foi se passando. Foi. Até que um dia ela partiu. Solitária, triste, cheia de dor. E quando a dor a envolveu, ela disse, me perdoe, Deus. Me perdoe pelo mal que eu cometi. Me perdoe pelo mal que eu fiz. Não só ao meu irmão, como a muitos. Porque quando eu estava com o ressentimento do meu irmão, ninguém me suportava. Porque eu me tornei uma pessoa indiferente a muitos. Cruel. Sabe aquelas pessoas cruéis? Que não medem o que fazem? Aquele outro lado que vocês precisariam deixar falecer em vossos corações. Que o homem esquece. Então, a urgência do amor. Não deixe para amanhã o seu amor de dizer ao outro. Não deixe. Amanhã pode ser nem que exista. Amanhã é amanhã. Você vive de amanhã? Não existe amanhã. Existe hoje. Um domingo maravilhoso, onde estamos falando do Evangelho, onde estamos falando da morte, querendo quebrar esses tabus que o homem forma na sua mente. São tabus. Tabus de separações, tabus de amarguras. E ela partiu. Enferma. E não entendeu nem a dor.
que foi acometida pelas emoções do pensamento, que é um vetor. É um gerente, diretor do seu organismo físico. Não deixa de entrar maus pensamentos, coíba a entrada deles, se amando. Jesus disse: amar ao teu próximo como a si mesmo, e serás feliz. Quando você ama, você não tem ressentimento. O perdão é uma maravilha, porque o perdão nada mais é que um caminho para chegar no amor. Quem já teve a oportunidade de perdoar, já sentiu isso. É uma caminhada, às vezes árdua, difícil, mas quando você faz isso, você chega ao endereço certo, chamado-se amor. E você deixa morrer em ti as coisas que não são boas. Então, se você deixar morrer em ti as coisas que não são boas, com certeza um dia você partirá sem doenças espirituais e físicas. Ou seja, você já vai estar se preparando para um dia partir sem olheiras, de choros que não valeram a pena, de perdas de tempo que não valeram a pena pelo não perdoar. Então entendam isso. Aí vocês me perguntam, mas eles se encontraram na pátria espiritual? Sim. Depois de um período de choro, de muito choro, e ranger de dentes, e da cegueira que se foi formatada através do ressentimento, porque o homem se torna cego. Acho que qualquer um de vocês já passaram por isso. De tanta raiva, você fica cego, você não consegue enxergar a solução. Alguém aqui já passou? Todos seres humanos, todos fazem parte do crescimento do ser humano, não é? E um dia eles se encontraram depois de muito e muito tempo. E o que acontece? Ela foi pedir perdão, um para o outro, e choraram. Então, para que esperar isto? Porque ele morreu ouvindo ela no caixão, dizendo que não perdoava. Imagina o pensamento dele como ficou. Ela não me perdoou. Então você leva isso com a sua morte física e se torna espiritual, para ser as suas reclamações do plano espiritual. E ela no ressentimento, que se tornou remorso. Faça essa analogia. Você tem remorso? Já está numa fase melhor. Você está começando a se descobrir. Quando você tem o remorso de algo que você não fez no bem. Pensem sobre isso. Porque aí você vai descobrir as coisas boas que você tem. Você vai descobrir a bondade. Você vai descobrir o amor. Muitos vêm para o Evangelho tentando se descobrir-se. Então deixe morrer essas enfermidades que você tem. Não é nem o homem velho, as enfermidades. Vamos falar do presente. Não vamos falar de velho aqui, não. De coisas velhas, que já falamos em outro Evangelho. Vamos falar do presente, das coisas que você carrega. Deixe morrer. Deixe findar. Porque hoje à noite você pode fazer isso. Amanhã de manhã você pode fazer a mesma coisa. Deixe findar essas emoções que te fazem tão mal. E que você não consegue coibir, porque o seu pensamento é maléfico. Seu pensamento é do mal. É do mal. Porque o homem está no estágio. Não falamos aqui há pouco? Você vem estagiar na terra para saber conviver com pessoas. E conviver com aqueles que também estão ao seu redor. E o que você vai fazer disso? Ah, irmão, eu preciso pedir alguma coisa para Deus. Peça, mas com o coração limpo.
Eu quero um emprego novo, eu quero uma vida nova, eu quero isso, eu quero que abra meus caminhos, que todo mundo diz isso, né? Limpa o seu coração. Limpa o seu pensamento. É tão simples. Porque eu falo da simplicidade porque Jesus foi simples. E eu me espelho sempre na vida do Cristo. Jesus foi simples, por que eu não posso ser simples? Por que eu não posso colocar as coisas para fora do amor? Veja a história desses nossos irmãos. Você vai esperar passar o filme da sua vida na pátria espiritual? Faça a vontade de Deus. Passe o filme agora. Passe hoje à noite o filme da sua vida. Não espere você morrer do corpo físico para depois passar um filme lá no plano espiritual, como André Luiz conta. Eu vou sentir vergonha. Claro que vai. Como disse aqui, na quinta-feira, nossa irmã, através de José e Maria, que alentaram a palestra também de quinta-feira. Imagine você reunir toda a sua família que você vai se encontrar e passar o filme da sua vida em frente à sua família. Como é que vai ser? Como é que vai ser? E das coisas que você falou mal deles. E das coisas que você não fez bem para eles. Porque você não arrumou tempo para tanto. Você vai esperar isso? Reúna o seu pensamento, faça agora. Comece a contar o tempo. E tem gente que mente, mas mente cruelmente a Deus. Infelizmente. E depois o filme vai ser uma grande mentira. Uma mentira, sim, das suas imperfeições. Entendemos? Deixe morrer as coisas que não te façam bem. E você será melhor. Por isso que a morte é uma palavra tão normal. É que o planeta Terra de provas e expiações não consegue ouvir isso. É tantos apegos que nós vamos falar em algum momento aqui sobre os apegos. Ficou claro? Não espere o filme. Não espere. Tomé dizia, me avise Jesus, me avise Deus o que eu tenho que fazer. Estou avisando-os. Passe o filme amanhã para você. Hoje à noite. Amanhã cedo. Se der, faça. Se tiver chiado e a imagem distorcida, faça no dia seguinte. Até que a imagem fique clara, que você conseguiu atingir o que você necessitava. Não é mais fácil? Senão vai ter uma imagem chiada. O áudio chiado e a imagem totalmente distorcida. Esse é você. Então, reverbere. Não minta mais para você. Mate, deixe morrer os sentimentos que não precisam estar em você. Isso. Deus abençoe vocês. Amém. Entendemos a história? De fatos reais. E são fatos reais que eu trouxe para vocês, para a gente perder um pouco essa questão da morte. O que farei? Nada. Chorarás de saudades, que seja uma boa saudade e de muito amor. Isso eu conto. Com Deus. Deus abençoe vocês. Muita paz, muita harmonia. Um ótimo domingo para vocês. Uma ótima semana. Deus ilumine vossos caminhos. Amém.